Ciro, convidado a abrir a nossa escola. Eu achei que pode parar já, precisa conversar. Não precisa muita coisa depois de tudo isso. Eu vou mostrar uma imagem que dizem que uma vez, caminhando em direção às pirâmides do Saara, um monstro da literatura universal chamado Borges, todo mundo conhece, argentino, que depois teve aquele problema da visão, a uns 200 metros mais ou menos das pirâmides, ele se agachou, recolheu um punhado de areia e jogou em direção ao vento e às pirâmides. E disse assim: estou transformando o Saara. Eu considero essa uma das melhores definições que eu já ouvi na minha vida sobre arquitetura. As razões da arquitetura muitas vezes não estão na arquitetura. Essa dimensão de que a arquitetura transforma e identifica um lugar, por exemplo, o Saara com as pirâmides, eu acho que é tão claro. Não é? Aquilo que identifica aquele lugar é aquela arquitetura. Se nós víssemos Saara em qualquer outro lugar, sem aquelas 3 pirâmides, nós não identificaríamos onde estamos. Se virmos aquelas pirâmides, nós identificamos onde estamos. Damos uma identidade ao lugar. Essa função social, antropológica, histórica da arquitetura, que esse senhor, com essa genialidade dele, fala com uma frase só. O que nós temos feito ultimamente é o inverso disso. O que nós temos feito é o que aparece aqui nessa imagem. Nós temos nos agachado para atirar bomba e destruir a arquitetura. Esse é o processo histórico da nossa civilização. Nesse sentido, eu queria dizer que é mais que louvável essa iniciativa. Ela é civilizatória. Ela tem uma dimensão civilizatória, que é a dimensão que a arquitetura deveria sempre ter. Por isso esse grupo, liderado pela Cris, com o amparo do Beto, onde está o Beto, eu acho civilizatório isso. É como se dissesse assim: as nossas casas são a nossa cidade. A casa é a cidade. Essa separação infantil, eu diria de uma maneira um pouco delicada, quase que estúpida, da casa da cidade, como dizia o velho Vila Nova Artigas, a casa não nasce na soleira da sua porta. A casa nasce muito antes, nasce na cidade. Não existe essa dimensão mesquinha da casa particular. A casa nunca é particular. Ela só existe particularmente porque existem bens coletivos, sociais, humanos, que produzem a casa. É muito preferível, não precisa ser nenhum gênio para imaginar isso, uma kitnet na Champs-Élysées do que uma mansão no Saara. Você abre a porta, toma uma baforada de areia no rosto, não sabe para onde vai, perde a noção de tudo. Mas você abre a porta da Champs-Élysées, você toma um bujolé na rua, come 2 queijos, vai na padaria do lado, ouve a Edith Piaf e está feliz a vida. Portanto, a casa é a cidade. O exemplo aqui de hoje é isso. Nós estamos abrindo essas portas generosamente, e dizia o velho Fellini, o grande gênio do cinema, a generosidade é um atributo da inteligência. Portanto, eu queria iniciar parabenizando esse gesto e pedir a todos que aqui estão, nos desarmemos
se queremos construir uma sociedade mais justa e digna para todos, nos desarmemos e façamos desse gesto, hoje inaugurado aqui, um gesto da cidade, da civilização que aqui vive. Parabéns. Eu fico muito emocionado de estar aqui. Não venho aqui por outro motivo a não ser para dizer isso. Não venho aqui dar aula, nem... Eu estou no time do grande geógrafo brasileiro, Milton Santos. Uma vez ele disse uma coisa no auditório do IAB que me marcou a vida. Ele falou, a única certeza que eu tenho é que toda manhã eu acordo mais ignorante e indefeso. Porque nesta noite descobriram coisas que eu só vou saber daqui 20 anos. Ou 30. Portanto, não há nenhum motivo para orgulho e vaidade do saber. Nós acordamos toda manhã mais ignorantes e indefesos. Portanto, nos desarmemos. Vamos abrir essas portas sempre. Conte com o meu apoio. Naquilo que eu puder colaborar para que vocês façam isso brilhar. É um gesto significativo. Normalmente nós não temos consciência histórica do momento que vivemos. Eu acho que hoje essa cidade vive um momento histórico. Não por causa que eu estou aqui, pelo amor de Deus, um careca, com óculos de conduzir. Não é isso. É porque essa porta está aberta. Maravilha. Essa imagem triste é de uma cidade que eu trabalhei durante um mês na Universidade de Veneza, da reconstrução da Líbia. Bem, eu fiz umas anotações no avião, que eu quero me perder. Se não começar a falar, eu sou filho de italiano, eu começo a falar, não paro mais. Vocês mandem eu parar. Eu não vim aqui dar aula, eu vim aqui conversar. Eu adoraria que a gente conversasse. Eu vou fazer algumas provocações de verdade. E a gente conversa. Bem, a função social da arquitetura é o tema que a gente pensou em conversar. Eu diria a função social da arquitetura e a sua ação política. A arquitetura é essencialmente uma ação política. Não pensem diferente disso, porque senão a gente fica navegando em algumas coisas que nós vamos ver aqui que não são tão... A função social desse maravilhoso, magnífico projeto da Praça do Serviço deles é projeto de uma beleza universal, patrimônio da humanidade, não impediu isso. Logo após a sua inauguração, chegamos assim. Mas também não impediu isso. O projeto não impediu isso. Ou seja, qual é a dimensão social da arquitetura? Ela permite isso, sai disto, onde não existia nada, e o gênio de algumas pessoas, não de um só, mas a coragem, a genialidade, a ousadia de alguns permitiu isso, que também permite isso, que também permite isso, que também permite isso. Ou a obra magistral do professor Artigas, da FAO, nessa manifestação, não impediu que ele fosse exilado no Uruguai. E quando voltasse, os dois amigos geniais, Flávio Mota e ele, discutissem sobre uma frase linda de Augusto Perret: é preciso fazer cantar o ponto de acordo. Ou seja, o que nós fazemos, afinal? O que é o nosso ofício? Que dimensão tudo isso tem quando nós vemos essa passagem histórica que vai se reproduzir infinitamente em coisas como esta? Esses espaços que nós fazemos nos permitem isso. Ou isso. Quer dizer, a Lina sempre falava,
Ou a arquitetura cria espaços de convivência, do convívio, ou ela não serve para nada, a não ser para o ego do arquiteto, para sair na revista bonito e dizer que belo espaço que eu fiz. Essa dimensão desses lugares são para nós pensarmos. Nós chegamos a fazer coisas como esta, ou como esta, ou como esta. Será que a arquitetura é só um discurso sobre a forma? Aqui nós temos a mesma forma 3 vezes repetidas ao longo de 3.500 anos, com visões, com funções, com associações históricas, como um túmulo pode ser transformado num museu, que pode ser transformado na entrada transparente de um outro museu. Eu fico mais com essa frase do Otávio Paz. Uma civilização é, antes de tudo, um urbanismo. Quero dizer, mais que uma visão do mundo do homem, uma civilização é a visão dos homens no mundo, e dos homens como o mundo. Uma ordem e uma arquitetura social. Percebam que as citações não são de arquitetos, nem do Borges, era arquiteto, nem Otávio Paz. As citações sobre a arquitetura como forma do conhecimento, elas estão na civilização. Elas não pertencem aos arquitetos. É um erro. Eu sei que aqui tem muitos estudantes também, não tem? Olha, por favor, não leiam livros de arquitetura, não vejam revistas. Leiam Machado de Assis, leiam Eça de Queiroz, leiam Shakespeare, leiam o que vocês quiserem de bom. E vocês vão encontrar uma página do Machado de Assis muito mais arquitetura do que em 10 folhas de desenho. É claro que vocês têm de saber o ofício de vocês, é um dado. Vocês têm de saber desenhar, saber fazer uma janela. Mas o que importa da janela não é a janela. O que importa da janela é aquilo que ela passa depois. Uma janela não é um vazio que nós demoramos séculos para abrir um muro. A janela é a passagem da visão, do sonho, do horizonte. Diferentemente da porta, que é a passagem física. A porta é um elemento de separação. Quando ela se abre assim, ela permite. Quando ela se fecha, ela não permite. Então, ter essa dimensão do que é uma coisa na arquitetura e outra, é muito mais dessa dimensão aqui. E nós estamos, eu acho que eu estou me perdendo, mas eu vou me achar. Mas nós estamos fazendo isso. O que eu chamo de arquitetura do espetáculo. A busca desesperada de formas as mais estranhas possíveis, com jogos geométricos e de concepções estruturais incríveis, espetaculares, mas que estão em todo o mundo. De São Paulo ao Rio, a Chicago, a Dubai, ao raio que o parta. A todo lugar. Aqui talvez. Em todo lugar. A disseminação de formas absurdas, birutas, e que servem a quem? Essa é a pergunta. Servem ao capital especulativo. Servem à grana. Nós precisamos definir o que nós queremos. Nós queremos continuar nessa direção ou nós queremos construir uma civilização? A arquitetura ajuda a construir uma civilização. Então, quando nós abrimos um lugar como esse, discutimos isso, nós estamos discutindo esta cidade, neste tempo. Nós vamos caminhar nesta direção da arquitetura do espetáculo ou nós vamos construir uma cidade? Porque esses edifícios, muitos deles, a maioria, estão vazios. Portanto, o que importa? São Paulo tem 400 mil metros quadrados de construções vazias no centro. A quem importa isso? A quem interessa? O dinheiro já foi ganho. E ganho em muita vantagem. São aplicações financeiras, não são arquitetura. São só, como dizia o Lúcio Costa, muita construção.
e pouca arquitetura. Então eu estou questionando aqui que caminho nós estamos seguindo. Bem, isso nos leva a pensar que, na verdade, a cidade real, a cidade da vida, aquela que onde a vida se desenvolve, não é essa. É essa. Aqui vivem 70% da população, ou 85% em alguns casos. Essa é Paraisópolis. Nós fizemos os alunos andarem aqui, nós trabalhamos 6 anos aí com o plano diretor. Nós fizemos os alunos andarem aí, no mesmo horário, às 16 horas do sábado, andaram aqui, no Pacaembu, no Morumbi e na Oscar Freire. A única rua que se assemelhava a essa era a Oscar Freire. O resto tudo era vazio, às 16 horas do sábado. Ou seja, aonde está a vida? Ou nós fazemos a arquitetura do espetáculo, para sair da capa da revista bonitinha, ou nós fazemos a arquitetura para a vida? É um questionamento. E nós educamos os nossos alunos para esta arquitetura ou para o do espetáculo? Pergunta. Eu acho que é anacrônico pensar na casa grande e na senzala. É completamente anacrônico. O horror da escravidão nós não queremos voltar mais. Eu acho que é um pensamento nosso. Não houve nada mais horrível na história do Brasil do que os 6 milhões, no mínimo, de escravos que aqui estiveram. E que ainda representam muito de tudo que está acontecendo. Como disse a cantora Elza Soares na Folhas domingo, a carne negra ainda é a mais barata do mercado. A nossa querida vereadora que nos comove só de pensar. Nós queremos, não tem separação do que aconteceu ali, disso daqui que eu estou mostrando. Não tem nenhuma separação. Nós temos de optar de que lado nós estamos. Estou sendo duro hoje, mas eu vou melhorar já. Nós queremos espaços nas cidades assim. Essa é a Paulista aberta no domingo. Ou nós queremos mudar o nosso olhar sobre as coisas. O grande arquiteto americano Louis Kahn dizia: se você tiver um olhar educado, as instituições da arquitetura te dirão o que querem ser. Que olhar nós temos? Que olhar nós estamos educando os nossos alunos para ver o que aquele lugar, aquele momento, naquela geografia, naquelas condições econômicas e sociais querem ser. Elas nos dizem o que querem ser, se a gente tiver educação. Bem, eu tenho algumas intuições. Eu vou dizer 2 ou 3 para vocês, para a gente poder depois conversar. A primeira intuição que eu tenho é essa imagem aí. Essa imagem faz uma forma, cria uma forma linda, desses meninos africanos, e me diz a primeira intuição. A diferença fundamental da arquitetura do século XX, eu que sou arquiteto formado no século XX, que trabalhei no século XX, hoje trabalho no século XXI. Para a do século XXI, é essa imagem. A arquitetura do século XX era autoral e individual. A do século XXI será coletiva e social. Essa é a diferença. Se nós quisermos fazer uma atividade, por isso que eu adoro a ideia do galpão, coletivo. A arquitetura do século XXI, esse é o caminho que eu acho que deve caminhar a nossa educação. Os meninos têm de parar de fazer o desenho, esconder do amigo. É comum isso nas nossas salas de aula. O menino está desenhando, principalmente aqueles que sabem desenhar
digamos, melhor. Eu vou fazer outra provocação que eu já fiz na universidade. E quando eu falo isso, automaticamente vem na minha cabeça. Quem já ouviu, desculpe. Normalmente quem desenha muito bem, projeta muito mal. Nessa dimensão civilizatória da arquitetura, esse exemplo de uma heroína para mim, que é a Pina Bausch, que é uma grande coreógrafa alemã, que fez uma escola. Eu tive a oportunidade de visitar. Essa moça, ela pegava pessoas de vários países, de vários lugares onde ela estava trabalhando, e ali construía uma peça sempre maravilhosa, divina, que o Fellini chegava a dizer que era a coisa mais bonita do século XX. Fellini, hein? Então, essa dimensão coletiva das coisas e da diversidade, pessoas de vários lugares, de várias formações, de várias culturas, produzindo uma coisa em favor de todos. É a dimensão que eu acho que a arquitetura deve caminhar no século XXI, diferentemente do século XX. A segunda dimensão é essa aqui. A arquitetura é como esse rio. É uma forma do conhecimento que navega em muitas outras. A morte da arquitetura seria a sua especialização. A arquitetura é uma forma do conhecimento que navega em outras. É de fronteira. Ela vai navegando em várias fronteiras, por isso que é tão difícil de ensinar e de fazer. Todas as engenharias estão contidas na arquitetura. A arquitetura é a escola mais importante de uma universidade. Humberto Eco chega a dizer que nós somos os últimos humanistas da face da Terra. Não é um arquiteto que diz isso. É um gênio da literatura e do pensamento da semiótica no mundo. Ele afirma textualmente que nós somos os últimos humanistas. E o que é ser um humanista? É aquele que navega em vários conhecimentos. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Por isso que eu falo para vocês, não leiam livros de arquitetura, leiam outros. É claro que tem de ler livros de arquitetura. Mas não só. Não essencialmente. Eu vou fazer alguma brincadeira que está muito silêncio, vai me afligindo. E, contrariamente à ideia da arquitetura de espetáculo, eu gosto de contar essa historinha aqui. A qualidade de uma arquitetura não está na sua escala, muito menos em ela ser pública ou privada. Vamos acabar com essa ideologia que vem de uma formação de esquerda que todos nós tivemos, para dizer o nome, que hoje em dia não cabe mais, mas vamos dizer assim, de que a arquitetura pública é boa, a arquitetura privada é ruim. Isso é uma besteira. Tem péssima arquitetura privada e péssima arquitetura pública. E eu conto esse exemplo aqui, muito simpático, que eu ouvi mesmo aqui nesse ouvido aqui, me contarem. Todo mundo sabe o que é esse pregador aí? É um pombal na Praça dos Três Poderes. Um pouco antes da inauguração de Brasília, dias antes, Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek e Dona Sara, esposa, caminhavam aí. E ela chegou para ele e falou assim: arquiteto, é tudo uma maravilha. Tudo uma maravilha. Só que eu que venho do interior de Minas, não consigo imaginar uma praça sem um pombal. Bom, se ela falasse isso para mim, provavelmente eu desenharia um mastro e uma casinha lá em cima com um buraco assim, e era um pombal. O gênio da raça desenha isso. Uma escultura que a gente não consegue mais ver a Praça dos Três Poderes sem essa escultura lá. Portanto, a escala e o tema é o que menos importa. Na arquitetura do espetáculo, o que mais importa é o tema e a escala.
O Paulo Mendes me contou um dia, jantando com o tal Dauando, que ele me disse assim: o tal Dauando foi convidado a fazer um prédio de sei lá quantos metros de altura andares. E, exageradamente, de uma maneira muito radical, ele disse: a partir do 5º andar, não existe mais arquitetura. Exagero, mas vamos dizer que é interessante, no mínimo. Eu liguei essa história com a história do Lúcio Costa. Quando perguntaram a ele por que o senhor só fez 5 andares em Brasília, nas superquadras, ele disse: porque é onde a voz humana de uma mãe chama o filho para vir almoçar. Olha que maravilha, que dimensão da arquitetura, que a gente esqueceu ou quer esquecer. Não podemos esquecer. A arquitetura não é feita para a morte e para a destruição, é feita para a vida. Portanto, para nós. Relacionar a arquitetura com a escala humana, a dimensão da voz humana, é de uma beleza, de uma poética sem fim. Por isso que ele, na minha opinião, é o arquiteto mais importante do século XX no Brasil, o senhor Lúcio Costa. Sem ele, nós não estaríamos aqui. De jeito nenhum. E sem a genialidade desse homem, que o Lúcio soube dar um passo para trás para que ele passasse, nós não teríamos um exemplo como esse. Pensem que isso é possível. Tem um pequeno livrinho de um homem que foi o principal colaborador do Le Corbusier, chamado André Vauchensky. Esse homem foi trabalhar com o Le Corbusier com 19 anos. Vindo do leste europeu, e foi bater lá na porta, pedir trabalho para o grande mestre. E ele escreveu um livrinho da editora Gide, que eu recomendo a todos, assim fininho, dei num instante, numa virada, chamado As Mãos. Esse livrinho ele conta historinhas dele com o Le Corbusier. E uma delas me chama a atenção demais, que o Le Corbusier, andando um domingo de manhã, pegou ele para trabalhar. Os arquitetos gostam de trabalhar domingo, por isso que os casamentos duram um pouco, entre outras coisas. Aí ele foi caminhando, pegou o André e foram trabalhar. Domingo de manhã cedo, muito cedo. Chegando em direção lá à famosa Rua Sèvres, do ateliê do Corbusier, ele fala: André, olha aquele homem varrendo a rua lá do outro lado. Se o que ele faz com qualidade, ele faz bem, ele, esse varredor, e se o que nós fazemos mal, sem qualidade, sem reflexão, ele é para a sociedade muito mais importante do que nós. Le Corbusier é nada menos que o arquiteto, na minha opinião, mais influente e importante do século XX no mundo. Portanto, a dimensão do que a gente faz está na qualidade do que a gente faz, não na escala, não no espetáculo, não nas coisas que a gente tem visto em revistas, na maioria, todas, 90%, sem nenhum valor, e que nós passamos para os nossos alunos como de grande valor. Aí nós voltamos à dimensão educacional da arquitetura. Ora, os espaços da arquitetura nos educam. Que espaço nos educa? A cidade. A cidade é o lugar da educação, por excelência. Nela se produz a diversidade, nela se produz o convívio, nela nós nos encontramos, nela nós vemos tudo o que acontece numa civilização. Desde uma cidade pré-colombiana como essa, Teotihuacan, no México, que serviu de inspiração para o Lúcio da Brasília, ele mesmo diz no texto depois, ou cidades como esta, para os deuses, mas que nos educam como símbolo, ou lugares como este, ou espaços como este, ou objetos como este. A arquitetura educa, transforma os hábitos, ajuda a civilização. Esta arquitetura
A do espetáculo afasta, não propicia o convívio. O câncer de uma cidade de 250 mil habitantes, urbanisticamente falando, de 500 mil habitantes, chama-se shopping center. O outro câncer é o condomínio fechado. Isso acaba com as cidades, esgota as suas energias, acaba com a sua cultura. Ou objetos como este. Eu sempre digo, não sou eu que digo só isso, o Darcy Ribeiro falava, se um dia a civilização americana, daqui 5 milhões de anos, visão de antropólogo, né, não existir mais nada na América, a ruína mais importante será a Catedral de Brasília. É a síntese de todos os templos do mundo. Qual é o elemento mais importante de um templo? Vamos pensar. A cúpula. Transformar o elemento principal no templo é obra de gênio. Pode falar o que quiser. Pode não gostar tanto, não importa. É o samba de uma nota só, né? E eu termino com essa frase do Goethe que eu gosto muito. Que eu acho que homenageia esse lugar. Seja qual for o seu sonho, comece. A ousadia traz em si o gênio, o poder e a magia. Comecemos a transformar essa visão da arquitetura que está inundando o mundo de uma maneira que só serve a poucos. Não podemos mais continuar nessa trilha, principalmente dentro das nossas escolas. Tenhamos a ousadia, a coragem de mudar. Muito obrigado. Como eu disse no início, eu não vim só jogar algumas provocações e a gente poder conversar. Eu sei que tem muitos professores. Quem quiser, eu estou à disposição. Círio, obrigado primeiro pela palestra, pela conversa. E vendo você falar, vendo o noticiário da semana, eu vou tentar amarrar aqui algumas questões e te fazer também uma provocação. Basicamente, o que você opôs aí dentro dos seus exemplos, da arquitetura do século XX para o século XXI, da rua vazia para a rua cheia, da torre de vidro para a arquitetura coletiva, a gente está falando de mercado e democracia. Mercado de um lado, mercado para poucos, mercado concentrador, mercado acumulador, cada vez mais para cada vez menos, e do outro a democracia, que é para todos por definição. E, como você lembrou bem da morte da Marielle, a gente está num momento em que a nossa democracia está sendo solapada. Então a minha pergunta, a maioria de nós, não participou como arquitetos do último momento em que a nossa democracia chegou a este nível, que foi a ditadura. Então eu queria uma luz, eu queria uma ajuda, um conselho de como ser arquitetos sem democracia. O microfone está comigo. É uma difícil questão, mas é maravilhosa. Se você foi muito feliz na tua observação, é o cerne da questão. É assim, eu vivi o período da não democracia.
Eu era jovem, estudante, e depois, logo em seguida, o início da redemocratização, a gente pegou. E foi muito difícil. Eu acho que nós vivemos, eu vou falar uma coisa, eu estou um pouco soturno, eu não sou normalmente assim, eu sou mais alegre, eu falo besteira normalmente. Mas é que os tempos, a Hannah Arendt, uma grande historiadora e jornalista de formação, filósofa e tal, ela escreveu um livro lindo chamado Tempos de Homens Sombrios. Nós vivemos tempos de homens sombrios no Brasil, no mundo. Eu acabo de chegar do México, vejo a mesma coisa lá. Nós estamos vivendo um momento que eu estou chamando de tragédia, no sentido grego da palavra. Tem um simbolismo em tudo isso. Tem um profundo simbolismo em tudo isso. Nós não estamos vivendo um probleminha econômico. Isso é uma farsa. Dizer que o problema é econômico, isso é uma farsa, uma mentira. O nosso problema é, essencialmente, da perda da condição humana sobre a existência. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos, daqui a pouco, todos nós, estarmos crendo em falácias do tipo o mercado se regula, a arquitetura tem que ser feita para que os interesses sejam atendidos do cliente, e sendo que o interesse do cliente, na maioria das vezes, é um interesse egoísta e mesquinho, de autossobrevivência e de acumulação cada vez maior de tudo. Eu tenho escritório há 30 e... Esse ano eu estou ficando velho. Esse ano faz 35 anos que eu tenho escritório. E, portanto, eu sei do que eu estou falando. A dimensão, eu acho que tem de ser aquela de opção de vida de todos nós. Quando o aluno me pergunta, professor, que arquitetura que eu vou fazer? Eu sempre respondo, que vida que você quer ter? Se você tem uma vida medíocre, frágil, a tua arquitetura vai ser medíocre e frágil. Ninguém vira arquiteto porque usa um óculos bacana como esse aqui e fica careca. Ninguém vira arquiteto porque veste uma gravata ou porque acha que é arquiteto na manhã que acordou. Eu estou convencido que nesses momentos de homens sombrios, nós temos de ter nas nossas escolas um lugar de resistência. Resistência é a palavra que nos... para ocuparmos um espaço. Ocupação. Sexta-feira eu participei de um debate muito interessante com um diretor de uma escola muito bacana de Londres, e no Sesc, e eu falei, ele falou isso e eu estou repetindo. O momento é de ocupação. Nós temos de ocupar o espaço. E dizer assim, não. Ah, mas o senhor não quer fazer? Eu quero fazer, mas não assim. Temos de ter coragem. Sabe qual a diferença de um cachorro sentado na beira de uma esquina, dizia o grande filósofo Kierkegaard, e um homem? O cachorro vive, o homem existe, estabelece relações. Nós não podemos só pensar na sobrevivência. Nós temos de pensar na dignidade humana. Esse é o momento. Nós raramente, como eu disse aqui no início, temos consciência do momento histórico que estamos vivendo. Por isso que uma ação como essa, repito, é de uma valia sem fim. Neste momento. Isso é um farol acendido sobre a cidade. E o questionamento que eu quero colocar, aproveitando a sua pergunta, para todos aqui, daqui 20 anos, qual o benefício essa ação que hoje se inaugura aqui trouxe ou trará efetivamente para a cidade de Presidente Prudente e para a sua população? Essa é a questão. Não é outra.
Não existe outra questão. A questão não é das formas. Eu citei 3 exemplos que todo mundo percebeu. O arquiteto não é um mago que acorda toda manhã e puxa na manga uma forma nova e põe na rua. Isso é uma estupidez. É infantil. A questão é de posicionamento político. Senão nós vamos ficar navegando nesse mar de egos, que normalmente nós temos maior que a nossa sombra, achando quem é o melhor. Como se isso tivesse importância. Para quem? Eu não venho aqui desanimá-los, pelo contrário, eu venho aqui dizer para vocês, continuem nisso. Acreditem que é possível através do nosso ofício, que o arquiteto não é um profissional, ele é um ofício, ele tem um ofício. Ele é um servidor da sociedade, como qualquer outro. Ele não é especial, como muitas vezes fizeram a gente pensar que a gente era. O momento, portanto, é de resistência, é a minha opinião, de ocupar os espaços e provar que é possível fazer uma arquitetura com dignidade, ensinar os nossos clientes, seja público ou privado, porque eles não sabem nada. Ninguém, a cultura arquitetônica no Brasil é zero. Não se engane. A casa dos nossos intelectuais, eu poderia citar 3 ou 4 aqui que eu conheço, eu não vou falar, por respeito, são nomes públicos. É uma porcaria. Ninguém sabe nada do que viver numa casa decente, numa escola decente, numa cidade decente. Nós não soubermos fazer. Os horrores da colonização, e não é um discurso marxista, de esquerda, pelo amor de Deus. Não é isso. É a vida real. Os horrores da colonização estraçalharam nossas cidades e nós continuamos reproduzindo. Lotes, ruas, não satisfeitos, condomínios fechados, shopping centers, e achando que não fazem cidade. Nós estamos fazendo a anticidade. Tenhamos a coragem de dizer isso. E de negar. Senão, nesse momento da quase ausência da democracia, nós estaremos já todos quietos em casa outra vez, tomando um vinho, de preferência, quem sabe, um bom uísque, não sei, cada um toma o que quiser. Eu acho que a sociedade do futuro, cada um terá uma colherinha da droga que preferir. Agora, não é assim. Não é assim. Não sei se eu respondi ou se eu piorei, mas... Olá, boa noite. Olá, não estou te vendo, mas está ótimo. Um prazer enorme estar aqui. Ciro, você é uma inspiração. E é um pouco triste, né? Mas esse é um momento de tristeza mesmo, de reflexão para nós. Mas a gente não pode perder esse brilho em buscar coisas. Uma vez você disse sobre olhar aquele ponto pálido azul, que foi muito lindo. E isso mostra uma outra perspectiva. Então, eu queria que você dissesse como que você busca essas novas perspectivas e e da onde você tira esse estímulo de ser um ativista arquitetônico, que te promulga ainda mais. Como é o seu nome? Stephanie. Oi, Stephanie. Ah, mas não é outro. Certo. Ok. Não. A Stephanie lembrou uma coisa que eu gosto muito, que é... Todos nós temos os nossos heróis do mundo, né? Na vida. Eu acho que pobre daquele que acha que não tem nenhum herói na sua vida. Que é geração espontânea. Né? Está provado na biologia que
Não existe geração espontânea. Até as células têm memórias. Eu estou convencido que os nossos projetos saem das nossas memórias, não da imaginação. Não é aquela frase estúpida de que nada se cria, tudo se copia, isso é besteira. Então, tudo se cria, mas não é do nada. Né? O enfrentamento da página em branco é para todos. Para o Paulo Mendes e para todos nós aqui. É a mesma drama sempre. Ela lembrou uma coisa nessa direção que é... Eu sou apaixonado por astronomia. Não tenho capacidade nenhuma de entender nada quase, mas eu sou apaixonado por astronomia. E eu cito sempre esse exemplo que é um exemplo de esperança. Bom, então eu vou dizer para começar que o arquiteto é por natureza uma pessoa de esperança. Quem não tem esperança, presta atenção, jovens, não pode ser arquiteto. Não pode. Nós temos que ter esperança que nós vamos desenhar um guardanapo, depois tomar 3 garrafas de vinho, manchado de tinta de vinho no guardanapo, um museu. E alguém vai construir aquele museu. É de uma loucura absoluta, né? A gente achar, se falasse para qualquer outro profissional, vai falar, vocês não batem bem na cabeça. Vocês vão desenhar essa porcaria aqui nesse croquisinho e vão dizer, uma laje de 60 metros de vão vai custar 2 milhões de dólares, e o cara vai fazer. E, portanto, o arquiteto é por natureza uma pessoa de esperança, primeiro. Segundo, uma pessoa pacífica. Em tempos de guerra não se faz arquitetura, se destrói. Portanto, em tempos de paz se faz arquitetura. E, portanto, nós somos o oficial dessa história. Nós fazemos para a paz. Nós não fazemos para destruir. Então, essas duas questões. Eu acho que a gente busca, se é que pode dizer assim, essas esperanças, essas vontades, na dimensão afetiva, que é a dimensão mais importante da vida. A dimensão mais importante da vida não é a racional, nem tampouco a econômica. A dimensão mais importante da vida é a afetiva. Ou nós aprendemos entre nós, primeiro a nos tolerar, e depois saber navegar no universo do afeto, ou nós, daqui a pouco estaremos, como é que dizia o Gandhi, eu adoro, ele falava assim, se for olho por olho, daqui a pouco está todo mundo cego. Então, eu acho que a gente tem de buscar essa questão. E buscar nas razões da arquitetura o que nos interessa. Efetivamente ensinar e passar por outro. Porque a educação é essencialmente um trabalho afetivo, de amor. Você tem prazer imenso em dizer para o outro o que você aprendeu que te deu tanta alegria. Olha, eu aprendi isso, você quer aprender também? Olha que bacana que é. Isso é a educação. Não é uma teoria absurda. É isso. Eu quero dizer para você o que eu aprendi ontem. Até você dizer assim, para mim isso é uma besteira, assim, não é bem assim. Esse é o processo. Então a gente tem que buscar disso. E eu tenho sentido, desculpa dizer, mas por motivos do meu trabalho, da escola, eu tenho ido no mundo inteiro falar sobre essas coisas. Da China à Índia. E eu vejo a mesma aflição. Nós temos de parar de ensinar. Meninos, neguem os maus professores, põe eles para fora da escola, por favor. Eles estão fazendo mal para vocês. Nós temos de parar. Nós temos de parar de ficar dando problemas que não existem. Exercícios que não dizem nada. Teorias que não servem para nada, a não ser para confundir. Nós temos de pensar nos nossos rios, nas nossas montanhas. Nós temos de pensar na transposição das coisas, do Pacífico para o Oceano Atlântico, como diz o Paulo a vida inteira. Nós temos de pensar em coisas mais amplas, dos nossos portos, na ocupação das nossas praias,
do nosso Interlândia, onde vocês vivem. É isso que nós temos que pensar, nas questões territoriais, da natureza. Não, vamos fazer agora o projetinho da casa da minha avó. A sua avó que morre. Qual é a sua tese, menino? Eu estou fazendo um trabalho muito interessante, é um centro de arte, com esporte, com vida, com... O cara faz tomando meia hora e o projeto é uma porcaria. Aquilo que eu falei não é a escala, não é o tema. A outra coisa que eu tenho paixão é música. O senhor Vivaldi, o difícil para ele não foi fazer as 4 estações. O difícil foi estabelecer o tema 4 estações, o que aquilo queria dizer para ele. Ele tinha capacidade para fazer mais 50 mil músicas. O difícil é estabelecer o que o tema quer te dizer. Então, a gente tem que buscar nessas razões a nossa alegria, a nosso entusiasmo. E não agredirmos ninguém, mas não sermos coniventes com o erro, a título de agradar e de manter as escolas nessa... Desculpa, não estou falando de nenhuma especificamente, eu estou falando de todas, inclusive da escola da cidade. Menos, porque lá a gente não tem feito tanto assim essas concessões. Mas, por favor, mudem, tenham a coragem de mudar. Eu sei que aqui tem uma escola que está sofrendo agora nesse momento, processos difíceis. Enfrentem. É melhor ser expulso do que conceder. Não peçam demissão. Para o inimigo, nem demissão a gente deve pedir. E nos unamos, nós, os intelectuais, não só os arquitetos. Por favor, não tenham só amigos arquitetos, é um horror. O arquiteto senta, fica... Olha o projeto que eu fiz, você olha e fala, que bom. Olha a janela que eu projetei, é legal. Aí ninguém aguenta só ter amigo arquiteto, é insuportável. E arquiteto ele tem a mania de casar com o arquiteto, aí fica pior ainda. Aí passa não dura. Por favor, tenham amigos de todas as áreas possíveis. De preferência de áreas completamente adversas à nossa, que possam nos ensinar outras coisas. Jovens, não namorem com os arquitetos da sala do lado para ele te mostrar o projetinho que ele fez. Por favor. É um horror. Não é? Ela dá risada, acho que vai casar com a arquiteta. É um horror. Eu sei porque eu sou, é um horror. Aí, vai pra cama e fala assim, você viu o pilar que eu fiz? Fala, não é bem assim. Então, por favor, abram vamos abrir todos nós esses horizontes, parar com tanta... Vocês estão aqui para construir uma cidade. Não importa de que escolas sejam, de que universidades sejam, as universidades ou se abrem ou vão morrer, vão acabar, porque ninguém suporta mais uma aula clássica. Você não consegue manter o menino ali na sala te olhando e fala assim, pô, esse cara é louco, está falando o quê? Eu já vi isso 10 vezes, ele já viu 20 vezes o que você ia falar. O que nós vamos falar. Portanto, a tua pergunta me inspirou a dizer tudo isso da educação. Desculpa, mas é que eu não resisto. Obrigado. Oi, Ciro, vamos lá então, vamos prosseguir com a discussão. Aqui a gente está numa escola aberta, né? Escola aberta, as portas estão abertas. Lá na tua escola, na escola da cidade, vocês derrubaram paredes. A gente está num processo quase que de destruição de todas as barreiras, né, que nos colocaram, que estão construídas. Eu soube por outras pessoas, não sei se já esteve lá, na ETH de Zurique, e que eles fazem um projeto no meio da rua.
como é que eles estão na Suíça? Estava conversando isso com um aluno hoje de manhã, ou ontem, não me lembro. E aí você está dizendo que você leva os teus para a favela, para Paraisópolis, né? Para Oscar Freire, para Paulista, não sei, você disse, não me recordo dos lugares. Bem, enfim, há um tempo atrás eu acho que eu vi em algum lugar que o Francesco Carelli estava lá com vocês em São Paulo e saiu para andar com vocês pela cidade. E assim, é diferente você pensar isso numa metrópole, sair pela cidade, andar pela cidade. Às vezes tem gente que estuda numa escola de arquitetura e que nunca foi para o centro da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Porque está encapsulada dentro dos condomínios ou dentro de nichos urbanos. E aí o Francesco fala que há uma dificuldade muito grande, por exemplo, na América Latina, em que andar, ou seja, conhecer a cidade, viver a cidade, vivenciar os espaços urbanos para aprender e para então saber onde você vai construir de fato, é correr riscos. É perigoso andar por aqui. Há um tempo atrás, eu lembro que os nossos colegas e professores foram para o Rio e puderam subir no Morro do Alemão, enfim, claro que com certo grau de parcimônia, evidentemente, mas eu tive no Rio em um momento em que havia um policiamento mais ostensivo, enfim. E agora isso me parece que ficou bastante complicado, né? Então, na verdade, dentro do meu raciocínio, são duas coisas, né? Primeiro, como a gente, dentro das escolas de arquitetura, podemos pensar a destruição da sala de aula, cada vez mais estarmos na cidade, não é? E como essas cidades podem informar para a gente, não é? Que tem todos esses perigos, essas potencialidades destrutivas, porque ir para a favela hoje você também está arriscado a tomar uma bala, não é? Ou para alguns lugares que você não tem a permissão de entrar, né? Como é que a gente destrói a sala de aula? Como é que a gente constrói uma nova metodologia de trabalho para ensinar projeto? Então, portanto, dentro da nossa diversidade latino-americana, eu acho que há uma questão muito importante aí para ser discutida. Muito bacana, muito pertinente mesmo. Nós defendemos a tese, eu defendo essa tese há muitos anos e implantamos na escola, e eu acredito piamente que o futuro do ensino da arquitetura será itinerante e não fixo. Dentro da escola de cidade tem uma escola itinerante, que viaja o Brasil e a América inteira. E hoje já estamos chegando fora, num grupo menor. Por quê? Porque o objeto do nosso estudo é o espaço e o artefato construído. O espaço em toda a sua dimensão geográfica, física, topográfica. Uma coisa é eu mostrar aqui a foto da igreja de São Francisco do Aleijadinho, outra coisa é eu te levar lá, os alunos, e pôr a mão na parede, sentir o cheiro, a textura e o convívio. É completamente diferente. O objeto do nosso estudo não está na sala de aula. O objeto do nosso estudo está no espaço construído, natural ou construído. Portanto, falo eu, mas é uma coisa que em 1950, não sei, eu acho que é 56, a data não lembro. O Mies van der Rohe era diretor da escola de Chicago. Ele escreve uma carta a todas as escolas, eu tive a oportunidade de ler essa carta, a todas as escolas da arquitetura da América, perguntando como estava o ensino e como que eles viam o futuro desse ensino. Em contraposição ao Le Corbusier, que é um homem que nunca entrou numa escola e que dizia que a Bauhaus era o cemitério da criatividade. Ele dizia isso textualmente. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há dimensões da educação da arquitetura
que elas têm de ser estudadas e vistas. E ponto final. É um saber, é uma forma de conhecimento como qualquer outro. Mas limitá-la a essa dimensão é estrangular o seu ensino e a sua formação. Então, eu acho que o futuro será uma dimensão de ensino. Futuro não, acho que é já que a gente tem que fazer. Uma dimensão, não gosto de falar muito de futuro, porque parece que é uma coisa que a gente nunca vai alcançar, né? Já, nós devíamos fazer, ou tentamos fazer, pelo menos lá na escola, uma dimensão presencial que você está. Eu sou radicalmente, acho que totalmente contra o ensino à distância da arquitetura, já que ele já claro para todo mundo aqui. Eu acho que é uma disciplina, um conhecimento que não se faz à distância sob hipótese nenhuma, da minha forma de ver. Agora, essa aprendizagem, eu acho que a gente tem de ir construindo. A cidade é o nosso objeto de estudo. A cidade e o seu entorno, a cidade e a sua natureza, a cidade e a sua topografia, a sua geografia. A arquitetura primeira é a geografia do lugar. Quem não sabe ver isso não sabe fazer projeto. Primeira coisa é ver a geografia do lugar, na sua mais ampla acepção da palavra geografia. A geografia social, a geografia cultural, a geografia da sua topografia, dos seus ventos, do sol. Essa é a arquitetura primeira. Aí a arquitetura se faz com dignidade e com consistência. Nesse momento, eu acho que as escolas estão falhando. Nós nos enveredamos por um caminho quase da escolástica, e a arquitetura, não sei se vocês conhecem um pequeno texto que eu escrevi há uns 3 anos atrás, falando sobre a crise silenciosa. Nós vivemos uma crise silenciosa na arquitetura. A arquitetura está isolada dentro do plano das universidades no mundo. E você falou da Suíça, mas a escola mais, eu acho uma escola que eu gostaria de ter, uma escola que fica ao lado de Zurique, entre Constanz, que é a cidade alemã, e Zurique, agora é o nome desses alemães que a gente esquece. Já fui lá 3 vezes, mas eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro e vou falar. É uma estação de trem onde se faziam as locomotivas, na guerra faziam tanques. É um imenso galpão, mas imenso, que eles colocaram a escola dentro, que é um exemplo disso um pouco, que eu acho que vale a pena se ter como referência. Então, o que a gente tem de propor é um pouco mais simples, sabe? Tem de parar primeiro, posso falar tudo que eu penso, né? Não quero ofender ninguém, por favor. Primeiro tem de acabar com a noção de departamento. Isso é o câncer da Universidade Brasileira. Acabar. Não tem que ter departamento nenhum. Tem de ter uma escola. Por que eu falo escola? Escola significa uma identidade. A escola da cidade não pode ser feita aqui. Por quê? Porque aqui tem uma outra identidade, como você falou. Eu estou no centro de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Num centro deteriorado. Pegamos um prédio abandonado há 10 anos e transformamos numa escola. É uma outra realidade. Existem elementos que sim, a gente pode pensar como comum. Um deles é essa dimensão da itinerância do ensino. Eu acho que a gente tinha realmente, como você falou, não é destruir a sala, mas abri-la. E que a cidade entre... Eu sou radicalmente contra campus universitário. É uma importação dos Estados Unidos para cá, que nós enfiamos goela abaixo. O campus da USP é um erro, como o campus da universidade que eu estive aqui também é um erro, é claro. Não tem sentido afastar a escola da cidade. Não é só arquitetura, é tudo. Nós sabemos os motivos pelos quais isso foram feitos. Na época da repressão, era a forma de pôr o cara do outro lado do rio e passar só uma pontezinha. Vocês lembram que a USP só tinha uma ponte, e essa ponte, a única que tinha que sair da Praça Pan-Americana e chegava na USP, não tinha calçada, você não podia passar a pé. Só carro, ou tanque de guerra. Não é à toa que as coisas se fazem. As pessoas não usam os espaços impunemente. Portanto, eu acho que a gente tinha de voltar a essas origens, ou essa, não é só as origens, é essa dimensão da escola.
Saber que na cidade tem puta, tem traficante, tem vendedor de tudo, tem mulheres, tem homens, tem todos os gêneros. Estão ali. Essa é a cidade que a gente fez, meu caro. Não é o seu campus, na universidade que você segue o seu jipinho novinho no ar-condicionado e vai embora para casa. Senão você não vai saber onde você vai trabalhar. É a mesma coisa que pegar um médico e nunca deixar ele entrar dentro de uma sala se ele vai ser um médico cirurgião, numa sala de cirurgia. Ensinar ele só na escola. Ele não vai ser nunca um cirurgião. O nosso objeto de estudo é o espaço, é a cidade, é o que nós fomos capazes de fazer. Portanto, afastar o aluno disso me parece um erro absurdo. Ah, tem risco? Bom, como é que dizia o nosso querido Guimarães Rosa? Viver é perigoso. Ué. Mas no viver, dizia ele também, o Rimualdo, tudo cabe. E o Flávio Mota, que eu considero um dos gênios da crítica da arquitetura e da história da arte no Brasil contemporâneo, dizia: quem risca se arrisca e corre o risco. Podemos, a pretexto da segurança, nos isolarmos? Eu acho um erro. É preferível tomar um tiro. É preferível do que viver isolado. O isolamento é uma morte igual ou pior do que o tiro. Temos de ter coragem de andar pelas cidades, caminhar, ver o que os outros estão fazendo, conversar. Somos todos iguais. Decididamente somos todos iguais. Ainda é um ranço dessa colonização que nos fez ser diferentes, a casa grande e a senzala. Eu lembro uma vez, desculpa contar uma historinha, tá bom? Eu lembro uma vez nós estávamos caminhando na Avenida Atlântica, vimos do restaurante, e o menino chegou perto do Oscar Niemeyer e falou assim: o senhor é Oscar Niemeyer, né? Eu quero estudar arquitetura. Ele fez assim: vamos lá em cima. Esse menino virou arquiteto, trabalhou com ele a vida inteira. A única obrigação que ele fez é que ele lesse um livro por mês e viesse comentar com ele o livro. Estou falando de uma pessoa assim genial, importantíssima para a arquitetura mundial, que esse gesto simples transformou aquela vida. Eu acho que a gente tem que ter essa coragem de enfrentar isso. Como diz lá o Caetano e o Gil, pobres são como podres. Não é da música Haiti, não fala isso? Parar com isso. Somos iguais. Exatamente iguais. A escola tem que sair para fora, sim. Tem de enfrentar isso aqui. Eu quero vir daqui 20 anos aqui. Nossa, eu vou estar ele vou vir assim. Eu vou tomar meu uísque, viu, Beto? Vou tomar meu uísque. E ver o resultado de tudo isso que iniciou-se hoje produziu de bem para a cidade. Desenhemos nossas praças. Não precisa fazer projetos urbanos imensos, de gênio. Escolham 3 esquinas, 2 praças, uma calçada. Arrumem. Chegam lá na porta da prefeitura. Eu trouxe aqui um projetinho do senhor. O que o senhor acha? Parar com essa vaidade, só se me chamarem. Por favor. A Lina dizia que tinham 3 formas de você fazer um projeto. 3. Uma, o teu familiar querido te convida. O irmão fala assim: coitado, se for um arquiteto, eu tenho uma casa para reformar, vou chamar ele. Né? Aí faz. Segunda forma era um concurso. Você entra num concurso, ganha e faz. E a terceira forma, que ela falava que é como ela fez o MASP, ela inventou. Ela leu no jornal que tinham doado o terreno para o senhor Ademar de Barros. Ela já estava envolvida com o projeto do MASP, na 7 de abril, com o marido, aquela história toda que todo mundo sabe. Ela, na mesma hora, pegou os desenhinhos, aqueles desenhos infantis maravilhosos dela, marcou uma audiência com o governador e disse: olha, para aquele terreno lá eu tenho isso aqui, o que o senhor acha? Nós estamos lá na cidade, não cabe mais nada, eu tenho esse projeto aqui, o que o senhor acha disso aqui? É o MASP.
Ela falava outra forma, inventar um projeto. E tem que inventar. Anda pela rua, puxa, esse lugar aqui, de quem é isso aqui? Puxa, isso aqui é bacana, hein? Dá pra fazer uma ligação no subsolo e sei lá o quê. Inventem projetos. Vocês acham que cai do céu? Cai não. Ninguém vai bater na sua porta e falar assim, se você quer fazer um projetinho pra mim, fiz só o irmão com pena, o tio. Tem de abrir a escola. Definitivamente. Parar com esse carreirismo que está nos levando a um inferno dentro das universidades. O que você faz? Eu já sou mestre, e você, doutor, sou pós-doutor, e você, pós-doutor, do pós-doutor, do pós-doutor, do raio que parta. Aí não tem mais fim. Então, por isso eu quero ganhar mais que você. Na escola cidade nós acabamos com isso. Todo mundo ganha igual. Ninguém pode ganhar R$1 mais. Ponto. Final, acabou com o carreirismo. Ah, mas eu sou pós-doutor em Harvard. Que sorte, bacana. Legal. Falei demais, né? Vou jogar um gancho, já que estamos mundo também em silêncio. Primeiro, obrigado pelas magníficas lições. A minha pergunta é mais como eu não sou arquiteto, eu posso fazer o papel do advogado do diabo, né? Ainda bem que tem um que não acredita. É muito fácil, eu também concordo, esse amor em condomínio. Eu sou um fã da cidade, todo mundo sabe disso, eu adoro andar. Né? Uber é uma coisa que eu nem conheço. Só que é o seguinte, eu acho muito complacente o que está acontecendo em relação aos condomínios populares. Que a gente desce a boca nos condomínios fechados. E só porque eles são pobrezinhos pode ser qualquer coisa? Nunca. Então, não é isso. Não, você tem toda a razão. Não. Se eu entendi bem. Primeiro, a discriminação já começa aí, né? Condomínio popular. Posso usar uma palavra italiana feia? Que cazzo isso quer dizer? Casa, eu nunca soube o que é isso. Casa de praia, sei. Casa de montanha. Ah. Condomínio popular, casa para pobre, casa para rico. O que quer dizer isso? Alguém poderia me... Tipologicamente, vamos falar como arquitetos. O arquiteto adora usar essa palavra, tipologia. Qual é a tipologia? Ora, será que o pobre é mais torto, mais baixo, mais alto, mais gordo, mais fraco? Será que ele tem anseios diferentes de qualquer um de nós que está aqui nessa sala? Será que ele não gosta de sexo? Será que ele gosta de sexo? Será que ele não quer casar? Será que ele quer casar? Será que ele tem raiva? Será que ele não tem raiva? Como é que é? Vocês percebem que é uma reprodução, até na nossa fala como arquiteto, de uma discriminação sem fim? Condomínio popular. Todo arquiteto quer ser popular, ou não? Ah, quer, né? Todo mundo quer ser popular. Agora, quando é condomínio popular, é discriminatório. Eu não vou morar no condomínio popular. Quer dizer, nós estamos... Eu gosto muito de beber bem, um bom vinho, fumar um charuto de vez em quando, me vestir com a roupa que eu gosto. Eu não estou sendo contra. É luxo para todos, como diz o Caetano também. Não é miséria para todos. Ninguém é a favor da miséria. Só um louco completamente descontrolado mental pode acreditar na miséria. O horror da cidade é a miséria. Nós não queremos. Agora, discriminar nos parece uma coisa. Nós temos medo até de abrir o vidro, não é? Por quê? Porque sim, porque ele toma um tiro, porque outro vem e rouba. É difícil mesmo. Mas é a cidade que nós construímos. Não foi o outro que fez essa cidade, fomos nós. E nós estamos ensinando, eu vi uma professora aqui que cuida das crianças, me lembrei, nós estamos ensinando nossas crianças a essa discriminação. Continuamos.
Uma vez me perguntaram quando invadiram o shopping da Barra, no Rio de Janeiro, que invadiram, até eu uso a palavra errada, eles desceram e foram visitar o shopping. O shopping é público ou é privado? É privado. Então quer dizer que você abre a porta e se a turma do morro vier, a mãe com o seu filho visitar, não pode entrar. Agora eu, arrumadinho, esse óculos, com minha filha, entro. Preste atenção, o paradigma está errado. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é tão difícil a gente acreditar que é possível mudar. Está errado. E o mundo está mudando. O mundo está mudando. Na minha opinião, para melhor. Tem muita gente hoje, não, eu estou falando isso, mas atrás de mim tem... tenho participado de um campo de refugiados na faixa de Gaza, 360 mil pessoas que foram para lá, moram numa cabana de 12 metros quadrados, uma família inteira que foram para ficar pela Unesco 6 meses e estão há 12 anos. Já morreu gente, já nasceu nesse mesmo lugar. É uma cidade de 360 mil pessoas. O número de refugiados no mundo são de milhões e milhões. E nós, arquitetos, estamos... não sei o que é isso. Sabe quantos refugiados tem em São Paulo? Entre imigrantes do próprio país e refugiados de outros países ilegais, para usar um termo horrível, porque eles não são ilegais, mas vamos chamar de ilegais, 1 milhão. Nós fizemos na sua cidade o centro de atendimento a esses refugiados, na Barra Funda, que funciona. É trabalho de arquiteto ou é trabalho de quem? Eles precisam morar ou não precisam morar? Precisam ter casa ou não precisam ter casa? Precisam ter cidade ou não? Nós estamos fazendo ouvidos moucos a isso e os olhos fechados. Estamos interessados na nossa luta da sobrevivência e fazer a casa da madame. Eu também quero fazer a casa da madame, não sou contra. Sou a favor. Desde que eu possa fazer uma arquitetura digna, eu sou totalmente a favor. Mas o que nós não podemos é só fazer isso. Só estarmos preocupados em sair na capa da revista com a última casa que a gente fez. E ensinarmos o que é pior. Isso aos nossos alunos. Como sendo a arquitetura que a gente tem que fazer. Então, condomínio popular, para usar a mesma expressão, tinha de ser o mais belo, o melhor possível. E não é a casa, o objeto. A arquitetura não é um brinco que serve em qualquer orelha. É tudo aquilo que envolve. A casa é o endereço. O exemplo que eu dei no começo é preferir uma kitnet na Champs-Élysées do que uma mansão no Saara. Se não tem, por isso, o erro do programa Minha Casa Minha Vida não é ele em si. É o que fizeram. Nós, arquitetos, fizemos como tivemos condição. E as construtoras tomaram conta disso. Pois, como um que eu fiz visitar no Rio de Janeiro, feito pelo Odebrecht, 5 mil casas, não tem uma farmácia, uma padaria, uma calçada. Como pode ser isso? Como nós vamos continuar construindo isso? E achamos que estamos fazendo bem para aquela população? Era melhor ter deixado eles naquele onde eles viviam, como mostrei aqui na foto, eles são muito mais felizes ali. É uma visão meio higienicista que nós temos da vida, da existência, que tudo precisa ser limpinho e arrumadinho, como se fosse uma sala de asepsia. Você entra numa casa, ultimamente, dessas casas mais, digamos, abastadas, e você não sabe nem como sentar. É uma cadeira? Não, isso não é uma cadeira, isso aqui é um banco. Isso aqui é uma mesa. E aqui, aí você serve a comida num prato que você nunca viu, tem uma forma especial. Não sabe onde pega. Os restaurantes modernos, quer dizer, nós estamos distorcendo tudo. E estamos achando que está bacana, é legal. Aquelas formas na beira do rio Tietê, o rio Pinheiros fede que nem uma latrina suja. Aí faz aquelas formas.
que podiam estar em Miami, se fechar o meu olho eu posso estar em Miami, Dubai, Xangai ou qualquer outro lugar do mundo. É a mesma forma. É isso que eu estou querendo que vocês me ajudem a refletir, até neguem, não tem problema, se nós vamos continuar nessa divisão de condomínio popular e condomínio fechado, ou se nós vamos enfrentar a cidade. É uma questão, ponto. Eu acho que nós temos de enfrentar a cidade. É o artefato humano mais maravilhoso que nós somos capazes de construir ao longo de milênios. A cidade. O homem não suportou o campo. A natureza é por si indesejável. Nós precisamos controlá-la, dominá-la, para que ela possa ser habitável por nós. Um rio sem controle inunda uma cidade e mata todos. A natureza é cruel. Parar com essa visão romântica sobre a natureza. A natureza somos nós. Nós somos o mico-leão. Temos de saber fazê-la. Parar de lutar contra ela, de destruí-la e harmonizar. A ponto de que hoje os grandes estudiosos já chegam a dizer que o termo, como chama, todo mundo fala, da questão da natureza é sustentabilidade, está errado. Nós temos de entrar na era da regeneração. A própria natureza já não se regenera em tempo da nossa destruição. A nossa destruição é muito mais ágil do que a regeneração. Nós temos de entrar na dimensão já da regeneração. Eu ouvi isso outro dia fora e achei isso. E o cara não é que eu ouvi, ele mostra. Portanto, é animador. Nós temos tudo para fazer. Não é triste, é animador. Senão eu vou. Oi, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer, Ciro. É sempre muito bom estar com você. A gente já teve outra oportunidade, acho que a maioria aqui, e foi sensacional, assim, a experiência. Bom, tem uma pessoa minha que sempre fala que a gente projeta vazio, que a gente não projeta cheio, né? É uma pessoa que está realizando um sonho dela hoje. E isso eu entendo como uma verdadeira, uma plena verdade, assim, de que realmente a gente projeta vazio. O que eu faço é muito... O cheio é muito fácil de ser feito, né? A gente coloca 4, 3 ou menos ou mais paredinhas e o cheio está pronto. O que importa é o vazio. Que eu tenho medo de fazer o vazio. Eu tenho muito medo de fazer arquitetura, assim. A gente compreende, porque a arquitetura era uma arte diferente das outras artes. Eu acho que ela só pede pra música, assim. Mas... e ela fica, né? Ela fica por muito tempo. Você nega um quadro. Você pode falar, esse quadro está no museu, mas eu não vou olhar. Você pode falar, esse quadro é feio, não vou ter contato. Agora, numa arquitetura, a gente não pode fazer isso, assim, infelizmente. Por menos que você queira, você passa e olha fechado. Ou você tem convívio com uma boa ou uma ruim praça. Ou você pega um trânsito em uma via que não foi totalmente planejada para o que foi. Então, assim, a gente está numa época que a gente está fazendo o re, né? Já é os requitertos, ou os reurbanistas, a reeducação, e tudo que vem a partir disso. Já está tudo muito errado, né? A gente fica, infelizmente, dentro das concepções eu não faço mais projeto, faço readequação, reorganização e várias outras. Porque é realmente complicado, assim, dentro do que tudo que a gente já foi feito e feito de um modo errado. Eu queria, sei lá, que você desse uma mensagem pra gente que está aí começando e que está com essa aflição de esse medo de fazer arquitetura. Porque a arquitetura ela fica, o prédio não é demolido em 2, 3 anos. Fica 50, 100 ou mais. Olha, não tenha medo, viu? Todos nós temos medo.
grande poeta que eu adoro, chamado Derek Walcott, é um homem que viveu numa pequena ilha, em Santa Luzia, no Caribe. Ele, em 92, não, 96, 92, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu um livro chamado Homeros. Ele escreve o livro exatamente como o Dante escreveu a Divina Comédia. Exatamente. Era um negro que nunca tinha saído da ilha. E estou dando essa dimensão desse homem para dizer que esse homem ganha esse prêmio tão almejado. Quando ele recebe o prêmio e aquele cheque maravilhoso, ele fala: muito bom, todo mundo você recebeu o cheque de euros, né? Mas ele fala: mas nada vai superar o meu medo e a minha aflição ao enfrentar a página em branco. O grande desafio é a página em branco. Quando a gente está sozinho, um tema, e você está refletindo sobre ele, seja uma casa, uma escola, um hospital, o que quer que seja, e a página na sua frente te olhando e falando assim: estou só esperando você ver o que você vai pôr aqui. A página em branco é um desafio para todos. E sempre o será. Para o músico, a página da pauta em branco, para o pintor, o quadro, a tela, para nós arquitetos, o papel em branco. Portanto, isso faz parte do nosso mundo, da nossa existência, enfrentar esse medo. Nós temos enfrentado. E errar, que faz parte. Nem tudo que a gente faz tem a dimensão que a gente gostaria. Paulo Leminski, um grande poeta, também dizia: nem toda hora é obra, nem toda obra é prima. Algumas são irmãs, outras só clima. Então, não se preocupe muito com isso. Faça. Faça e faça. No fazer vem a qualidade, se você estiver atento. Se você estiver atento. Se você tiver o seu olhar educado. E não tiver tanto ego para não suportar as críticas. Porque elas virão. Faça. A experiência é essa, eu vou fazer. Se dedique, pense, reflita antes de começar a desenhar. Olhe com calma. O projeto sai de dentro de você. Não tem fachada, espaço. O projeto é uma coisa que nasce de você. Coloque lá, faça o que você tem dentro de você. Se houver sinceridade de propósito, com o tempo cada vez ficará melhor. Essa é a minha mensagem sempre para os alunos, ou para os jovens arquitetos. Eu não tenho receio. Nem todas as obras dos Kahneman são boas, nem todas as obras do Paulo Mendes são excelentes, nem da Lina, nem de ninguém, nem do Le Corbusier. Nem todas as músicas do Beethoven são excelentes, e nem todos os quadros do Picasso são uma obra de arte sem fim. Mas ele fez o Guernica. Então, ter coragem de fazer, sabe? Não se... Eu sou contra aqueles que vendem a crise para poder justificar o não fazer. A gente tem de fazer. O Brasil tem carências de tal ordem. Uma vez eu vi isso do Darcy Ribeiro. Que só conta quem faz. Quem não faz, não conta. Porque as nossas carências são tantas que o que importa é fazer. Nós precisamos de hospitais, de habitação, de tudo que você perguntar, nós temos carências. Escolas, creches, tudo. Portanto, o campo do arquiteto no Brasil é infinito. Tem trabalho para todo mundo.
É só saber buscar e saber ver. Trabalho não falta. Falta a gente sair da nossa zona de conforto e ir buscar. Ele vai aparecer. Porque tem tudo para fazer. Tudo. Eu diria que é um dos ofícios, profissões, que tem o maior campo de trabalho ainda. É que a gente se acomoda, se encosta numa construtora e fica fazendo os predinhos, ou então um amigo que faz uma casinha. Tudo bem, é uma forma, mas não pode ser só isso. Não tenha medo. Enfrente a página em branco, você tem capacidade, formação, junte os amigos, mostre, converse com os mais velhos, mostre. É assim que a gente aprende. Não é fechando isoladamente no canto. A gente entra na sala de aula, o menino está fazendo desenho. Aí chega mais alguém e faz assim. Quando ele vira a página. É um absurdo. É um absurdo. É não querer aprender. Eu já tive muitas folhas de desenho rasgadas por grandes arquitetos. Olhava e falava assim, está errado. Traz outra folhinha aqui. Aí você aprende. Acredite que é possível. Eu acho que eu já falei demais, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou chamar a decência. Ciro, boa noite. Eu sou o João. É um prazer estar te ouvindo. Para mim é gratificante ouvir tudo isso que você tem dito. Enquanto eu sou um professor também de geografia, geógrafo e estou fazendo arquitetura, fiquei muito feliz de ouvir o que você falou da geografia. Porque às vezes a gente fiquei me perguntando na primeira graduação o que o geógrafo faz. Já faz 18 anos e ainda não descobri. Estou tentando descobrir agora o que o arquiteto faz. E eu queria falar um pouquinho da questão da resistência, que você citou, e o professor Rogério também. Dentro da universidade, do curso de arquitetura, muitas vezes você se depara com situações, com professores que, assim como arquitetos, também querem se superar e achar que a disciplina dele é mais importante, e aí a prova dele é mais importante, e a leitura que ele proporciona para você fazer é mais importante, e às vezes você, ainda mais em curso noturno, que você trabalha o dia todo, você às vezes não tem tempo para fazer tudo que é pedido, e da maneira que é pedido. Acredito sim que existe a parte técnica que é necessária, que eu aprenda, que a questão do desenho, claro, mas eu tenho visto assim, cadê a parte prática, cadê a saída de campo, cadê a discussão? E aí dentro disso, às vezes você tenta dizer isso, e aí ser um foco de resistência, mas aí você depara com a nota, com a DP, com o exame, e que se você for resistente demais, cuidado, porque você está entrando num campo perigoso. Porque o campo da educação ele é perigoso, eu sou professor também, só há 18 anos. E aí eu me deparo com essas situações, neuras e pensamentos, e às vezes ser resistente demais é perigoso. Assim como viver também na cidade é perigoso, nós estamos correndo riscos, por que não? E aí eu queria que você, assim, eu estou vibrando aqui por dentro quando você coloca algumas coisas, porque são coisas que você acaba pensando e não verbalizando por causa do risco. Porque você pode ficar de DP, você pode não ser aprovado, e aí você tem que pagar mais uma mensalidade, e aí você vai ficar mais um tempo ali, enrolando, enfim, tudo isso, são inúmeras coisas. E aí quando a gente fala da arquitetura, a gente também está falando da formação do arquiteto. Então eu penso quanto aluno e quanto professor. E eu queria que você me dissesse um pouquinho o que você pensa a respeito dessa questão de você vai se deparar com isso, não tem jeito. Obrigado. João, eu vou falar uma coisa tão óbvia assim, tudo é uma opção de vida.
difícil. Eu falo daquilo que eu experimento, daquilo que eu sinto, das coisas que eu aprendo, das coisas que eu vivo. Você também. Em última instância, a arquitetura, já que nós estamos falando da arquitetura, mas isso talvez sirva para todas as outras áreas, ela é um discurso sobre a sua existência. Quando eu disse no começo, quando o aluno me pergunta o que eu vou fazer, eu falo que vida que você quer ter. Não dá para chegar em casa, ligar a televisão, ver a novela das 8, pôr um Rob Chame e achar que no dia seguinte você vai fazer um projeto maravilhoso. Se você fizer isso como método do dia e essa é a tua experiência de vida, dificilmente você o fará. Não dá para ser um pequeno burguês e achar que vai fazer uma obra revolucionária. Então, a dimensão do que você está dizendo envolve uma dimensão muito pessoal. Uma vez eu escrevi isso e eu gosto de repetir: a vida é um processo solitário e contraditoriamente solidário. Você só sabe se você fez com o outro, senão você não sabe se fez. Esse processo na educação, ele é o binômio aluno-professor. Essa coisa de DP, de pagamento de mensalidade, é claro que é aflitivo. Mas eu sempre faço lá na escola uma linha assim na lousa, grande. E ponho 0, e vamos dizer a expectativa de vida hoje mais comum, simples, 80 anos. Vamos pôr 90, né? O Paulo esse ano faz 90. Então, 90, vamos pôr 90. Aí você pega 6 anos, 5 na formação, numa escala, é assim, nessa linha. Só que eles são decisivos para os próximos 60, 70. O que eu falo sempre para os alunos é isso. Posso falar, né? Eu fico com receio. Não faço estágio. Só no dedo. Só aqui. Só aqui. Estudem. Gastem seu tempo nas bibliotecas. Vão visitar vários arquitetos. Viajem. Assistam boas peças de teatro. Ouçam boas músicas. Desenvolva a sua capacidade de entendimento das coisas, de estabelecer relações. Essa geração, eu costumo sempre dizer, é uma geração de eruditos, só que sem cultura. Há uma diferença fundamental entre erudição e cultura. Vocês são extremamente eruditos, vocês sabem tudo o que aconteceu ontem, através desses sistemas que vocês veem o dia inteiro. A gente entra na sala de aula e o menino fala: professor, o senhor viu o último projeto do grupo Sanaá na Áustria? Você fala: não. Ele fala: como você não viu? Se eu perguntar para ele o que a Áustria tem de relação com a construção do moderno no mundo, com a música, com a literatura, com a psicanálise, eu tenho certeza que eles não sabem estabelecer nenhuma relação. Cultura se estabelece entre as relações do conhecimento. É muito diferente da erudição. Então, o que eu posso dizer para você, João, é: nós temos de ter resistência. Não vou abdicar disso. É mais cômodo, é mais fácil, digamos. Eu não sei se é mais fácil. No fundo, será muito mais difícil. Conceder tudo. Um mau professor, a nota que a gente acha que a gente não merece, a escola que a gente acha que a gente quer mudar. Deixa para o outro mudar. Eu quero me formar e pegar meu diploma. Então, eu vou fazer só uma provocação. O Canadá tem 12 escolas de arquitetura, a Alemanha 20. O Brasil 535. Os Estados Unidos tem 120. Ou eles estão totalmente errados, ou nós estamos certos. Então, se formam por ano nas escolas de arquitetura, faz um cálculo rápido aí. 500 escolas multiplicado por quantos alunos? 40, vamos pôr, né? Que se formam. Quanto deu, já?
20 mil por ano. Então, o problema não é se formar arquiteto, ter o diploma lá na parede. O problema é que qualidade de arquiteto estão deformando. Ou te deformando. Enfim, essa é a questão. Portanto, eu acho que a única palavra possível é ocupar o espaço e ter resistência. E incitar a todos a negar aquilo que está nos deformando. Ainda mais se a escola é paga, opa, vocês são os donos da escola. Não paga. Ninguém paga. Quero ver como vai mudar. Enfim, estou sendo um pouco radical, mas o que eu quero dizer é que a possibilidade de mudança existe e ela é real. Agora precisa acreditar nela. Grude nos professores bacanas, aqueles que vocês sabem que têm que te informar. Grude neles, sejam amigos, pague cerveja, leve eles para passear, convide eles para dar uma volta. Se a professora for bonita, então convide 2 vezes. E vai lá, gruda. Venham aqui, participe de tudo o que acontece. Não basta só ir lá que nem um robozinho. Vem aqui. Olha, quando meninos e meninas, né, jovens, quando a escola vira uma tarefa, podem não ir mais. A escola que é tarefeira acabou. Acredite nisso, João. Faça da tua formação a coisa, você como professor sabe o que eu quero dizer. Faça da tua formação uma inspiração para você mesmo. Um dia que a gente fica só preocupado em ai, que coisa, que desgraça, tem que entregar o projeto amanhã. Tem de ser, que prazer, tem um projeto para fazer amanhã, então vou virar à noite fazendo, vou convidar minha namorada para vir junto, a gente vai dar uns beijinhos, e vai fazer um projeto, e vai, né? E vai beber um vinho juntos, e vamos pensar no projeto, vou contar meus 2 amigos queridos para vir comigo aqui. Aí é um prazer. Eu estou aqui por prazer. Todos nós devemos estar aqui por prazer. Se isso aqui virou uma tarefa, é melhor a Cris fechar a porta e falar, pô, então vou fazer tarefa na sua casa. É a mesma coisa a escola. Quando o professor tem necessidade de transformar a sua... O professor é um poder. Quando esse poder passa a se implicar em tarefas para o outro, o aluno tem de vir com aquele prazer imenso de entrar na sala, e aquele que não vier, eu sempre falo isso na cidade, eu tenho uns 10 diplomas assinados lá na minha gaveta. Você quer passar de ano? Vai lá. Te dou o diploma, mas não vem aqui me atormentar. Eu falo isso no primeiro dia de aula para todo mundo. E também quer transferir? Também tem umas 20 transferências assinadas. Pode ir para outra escola. Nós não temos que ter coragem de falar isso para o aluno. Fala para ele, meu cara, por que você está brincando? Estão se formando todo ano 20 mil, 30 mil arquitetos. Você vai ser mais uma massa de manobra. Não faça estágio, quer dizer, não seja um mão de obra barata para ninguém. O que você está desenhando? Estou no escritório, muito bacana, tem 50 pessoas. Eu desenho um detalhe do banheiro 36 no prédio 32. Por favor, escolham a dedo no escritório que vocês vão fazer um estágio. Se possível, só lá no finalzinho. Porque se a escola não está te ensinando, a falha é da escola. Eu detesto quando o menino fala assim, eu aprendo muito mais no meu estágio do que na minha escola. É que a escola é uma porcaria, só pode ser. Está errado. Você paga 2 mil por mês na conta que paga e ainda vai aprender no estágio. Percebe que os paradigmas estão errados, os conceitos iniciais estão errados. Tem muita coisa certa, claro,
Nós estamos aqui. Agora, João, a tua pergunta é difícil. Tem mais alguém? Eu estou à disposição. Se me permitem, eu quero só agradecer a todos que vieram, dizer que, por favor, saiam daqui entusiasmados, com esperança. O momento é difícil, mas nós vamos sair dessa. Outro dia, passando uma imagem, me deu como chama? Insight. Insight. Me deu uma visão. Era uma imagem que eu sempre passava, não sei porquê. Na Casa Lúcio Costa, nós recebemos uma foto de uma astronave, de um astronauta, com um texto lindo sobre Brasília. Ele fotografou Brasília à noite, mandou para lá. E eu mostrava essa imagem de Brasília fotografada por essa nave, e ao lado eu mostrava uma foto de um desenho, de uma gravura do Debré da escravidão. E como eu ando muito preocupado com essas histórias todas, eu não entendia porque eu mesmo punha aquela imagem, as duas lá. Aí eu me dei conta que me serviu de muita esperança, pensando nesses momentos sombrios, que entre aquele horror da escravidão, que foi o maior horror que nós já possuímos aqui nesse país, e aquela imagem que o astronauta elogia e fala de uma forma linda sobre Brasília, são apenas 67 anos de separação. Em 67 anos nós saímos dos horrores da escravidão e fizemos uma cidade nunca antes vista. A nossa civilização, o povo brasileiro, fez aquilo. Brasília, mais do que um projeto de arquitetura, é o anseio, a vontade de um povo fazer outra coisa. As críticas podem ser todas, mas esse valor ninguém pode tirar. Tenhamos esperança que daqui pouco, se nós formos capazes de resistir, de ocupar o nosso espaço nas universidades, nos escritórios, na cidade, nós teremos um país mais justo, harmônico e bom para todos. Muito obrigado mesmo. Onde fica também sem palavras, né? Ou, aliás, me colocando no mesmo balaio do João, ainda não formado, fica mais sem palavras ali. Bom, gente, obrigado por todo mundo que veio. E a gente esperava ver o galpão. Esperava ver o galpão assim cheio e a rua cheia. E acho que a gente foi bem sucedido. Aliás, a gente não, vocês foram bem sucedidos estarem aqui. E a gente quer agradecer a todo mundo que apoiou, porque sem apoio a gente não conseguiria. Tá bom? O Bonsmar, a Grill, o Luz de Mandacaru, o Taquino, a Audioway, a Home Móveis. E a gente queria dizer para vocês que o programa Arquiteturas em Busca da Ilha Desconhecida está aberto oficialmente e brilhantemente aberto pelo Ciro. E que no nosso site vão estar todas as informações das próximas aulas, vão ser as oficinas, na verdade, vão ser com o Marcos Acaiaba e a Marta Moreira, já está tudo disponível lá. E inscrições abertas. E vamos lá. E vai ser super legal. E a gente quer ver aqui sempre cheio de... Não só cheio de gente, mas cheio de reflexão e cheio de aprendizado. E eu estou sem palavras, realmente. É sempre muito bom. Da outra vez já foi ótimo, foi muito interessante o link que foi feito agora com o ponto azul. E o que aconteceu há alguns meses atrás e o que está acontecendo aqui. Tem sempre uma conexão. Enfim, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Ciro. Eu queria, então, agradecer, primeiro, a nossa equipe, né?
É o que a gente está chamando de Grupo Escola Aberta do Galpão, viu, Ciro? Sem vocês, nada disso aconteceria. Obrigada, Amanda. Obrigada, Leandro. Obrigada, Nhonha. Stephanie. Obrigada, Lana. Obrigada, Luana. Obrigada, Dani. Obrigada a todos vocês, né, que confiaram, que estiveram aqui, que estão aqui. A gente quer continuar. A ideia é que, como o Dani falou, durante o semestre nós tenhamos vários encontros em formatos de oficinas, pequenas oficinas de projeto, enfim. Nosso site está lá. Nós vamos receber o Marcos Acaiaba e a Marta Moreira. O Ciro, que eu convidei ele para ser padrinho, é que tem nos alimentado aí com esses nomes. E a ideia é continuarmos em busca da ilha desconhecida, né? Obrigada, Ciro. Não tenho nem o que dizer. Obrigada.